Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 01838. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Afrânio e a Ana Ricardina. O Afrânio vai trazer para a gente consciência da vida. Como é que anda a nossa consciência da vida? Será que nós temos consciência? Nós entendemos o nosso papel aqui, o que nós viemos fazer aqui? Ou nós estamos brincando de viver? Então vamos entender um pouquinho a respeito disso. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Afrânio, que nos ouvem também. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite e bom dia para quem é de dia. Queridos ouvintes, mais uma vez nós estamos aqui com essa honra, né, de estar trabalhando na seara do Mestre com a divulgação, que é um dos pilares do Espiritismo, né? Amai-vos e instruí-vos. Então nós estamos tentando, né, amar, né, e procurando a instrução da melhor maneira possível nesse manancial infinito que é a Boa Nova do Cristo. Prontinho, vamos lá, Afrânio? Vamos lá. Estamos a posto, tudo com você agora. Não tem como a gente não começar a falar de consciência se a gente não fizer uma retrospectiva desde quando o Homem Sapiens começou a habitar a Terra, né? Nós vimos num processo evolutivo e que é muito claro, né? Os livros de antropologia, todo esse manancial científico nos mostra a própria evolução que nós temos. Nós tivemos no comecinho do século passado Freud, tivemos no meados do século passado o Carl Jung, né, falando muito bem sobre a consciência. Principalmente o Jung, não acreditava em Deus, né, mas ele tinha uma noção fantástica com relação à consciência. E o Freud, né, que é tanto que nós temos um trabalho no mundo maior, né, em nosso companheiro André Luiz, com Chico, né, nosso inesquecível Chico, quando fala da casa mental, em que nos fala sobre a questão do porão, da parte intermediária do cérebro, a parte frontal, que é o lóbulo frontal, e a gente vem com Freud falando também sobre o ego, o id e o superego, né, analogicamente ou didaticamente falando, uma coisa se funde com a outra, né? O que é a consciência, como o Jung define muito bem? O despertar da consciência é quando a gente, através do nosso ego, a gente tem o conhecimento de que nós temos a base psíquica em nosso cérebro. E essa base psíquica nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 26, em que nos fala sobre a questão que nós fomos criados, né? Nós fomos criados simples e ignorantes e que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E muitos de nós ficávamos há muito tempo atrás, né? Desde quando a gente entrou nessa bênção do Espiritismo, a gente vem compreender o que é essa imagem e semelhança de Deus. Que todos nós temos esse gene divino dentro de nós. E que esse gene divino ele vai se despertar um dia, né? Se a gente fizer, não pela parte... A gente tem pré-requisitos que a gente tem que entender para que a gente conheça bem o que é a consciência. Até hoje nós ouvimos falar, né, diante de um fato assim, não muito bacana, a pessoa falando, fulano não tem consciência, ou ele não teve consciência. É a mesma coisa eu falar quando a gente não conhecia, né, essa codificação que o Kardec tão brilhantemente veio trazer para a gente ainda chamava as pessoas de pobre de espírito, no sentido pejorativo. E é a mesma conotação, né? Quando eu falo que uma pessoa não tem consciência, eu estou um pouco equivocado, porque todos nós temos a nossa consciência. E essa consciência ela vai despertar um dia, porque é o nosso caminho, é o nosso destino, para que essa consciência ela vai chegar a interagir
quase que completamente com o lóbulo frontal, que é aquilo que nos conecta direto com Deus. A parte de porão, né, que seria o id, né, que o nosso companheiro Freud coloca muito bem, isso vai se transformando nessa questão do frontal, que é essa conexão direta com Deus. É a própria questão do livre-arbítrio. Vai chegar um momento, qual que é a ideia que nós temos de livre-arbítrio? A gente escolher o bem e o mal, né? Vai chegar um momento que nós só temos o bem. Nós vamos escolher a que momento nós vamos fazer esse bem. Então, a questão de livre-arbítrio, ela já fica mais complexa para a gente entender. Na situação que nós estamos hoje, principalmente nos mundos, em especial na Terra, de provas e expiações, é bem tranquilo a gente entender o que é o livre-arbítrio, né? Eu faço bem ou faço mal? O despertar da minha consciência é que faz com que eu entenda os objetivos da minha reencarnação. Qual o caminho que eu estou seguindo e qual o alvo maior que eu vou chegar? A questão da consciência, ela vem falando ao longo dos séculos e provocando esse despertar. Primeiro pela nossa fala, que ela é, para todo aquele que tem condição de ouvir, ele consegue ouvir a nossa fala. Eu estou falando do campo material, e material nem se fala. Depois as nossas ações. E depois o nosso pensamento é um reflexo, todas essas três situações, ela reflete exatamente a que ponto esse despertar da minha consciência está, né? E essa vida social, esse convívio social que alguns de nós ainda abdicam, né, dessa condição que nós temos de viver em sociedade, é que é o maior incentivo e a maior oportunidade que a gente tem para que essa consciência possa estar se despertando com o tempo. Nós temos, por exemplo, lá uma lenda entre os índios Sius, que todo mundo conhece, né, um pouco a história desse povo, principalmente norte-americano, que foi dizimado, né, em um determinado momento, no finalzinho do século XIX, por uma nação norte-americana. Eles têm uma lenda muito interessante, em que Jesus, quando foi criar o homem, que é o homem, né, do reino hominal, já passado pelos três reinos antecessores, seria o mineral, o vegetal e o animal, ele reuniu todos os animais, e nesse momento os animais falavam, e perguntou, né, e comentou para eles, ó, eu vou fazer uma criatura que, essa criatura vai ter um tesouro dentro dela, e esse tesouro ele vai descobrir depois de muito tempo, E onde que vocês acham que eu devo esconder esse tesouro? Aí a águia falou, coloca na lua. Aí Deus virou para ela e falou assim, vai chegar um dia em que o homem vai explorar o espaço e ele vai conseguir achar esse tesouro. Aí veio um peixe, né? E falou, ó, coloca esse tesouro lá nas zonas abissais, em que vai ficar muito bem escondido. Aí Deus falou, vai chegar um dia que o homem vai aprender a explorar o fundo dos oceanos e vai encontrar. O tatu veio por último e falou, por que você não coloca no fundo de um buraco? Aí ele falou, vai chegar um dia que o homem, pela sua ganância, ele vai explorar os minerais e vai chegar até as pedras preciosas, etc. E vai descobrir esse tesouro aí. E esse tatu pensa um pouquinho, já sei onde o senhor deve colocar esse tesouro. Dentro do próprio homem. Aí Deus dissertou. Exatamente isso. O homem só vai conhecer ou só vai acessar plenamente esse tesouro o dia que ele conseguir, através dos diversos processos evolutivos que já estão na minha lei, é que o homem vai conseguir acessar. E esse tesouro é a própria consciência. E que hoje nós observamos, e inclusive, como eu falei inicialmente, a gente tem essa dificuldade, né? Ou erroneamente falando, que fulano não tem consciência. Ele tem consciência porque ele foi criado juntamente no reino hominal. Todos aqueles que têm a inteligência, eles possuem
a consciência, mesmo que numa encarnação ou outra, essa consciência possa ficar congelada, possa No porão, ficar né? estagnada. Lá no Exatamente. Nos dois sentidos, né? Realmente no porão, quando eu salto a condição que eu tenho, que é quase que um default, é um default de cada um de nós, que é o despertar dessa consciência, que está lá no superego, ou está lá no lóbulo frontal, no superego do Freud, no lóbulo frontal do Zé Luiz e do Chico. Ele está ali, ele está adormecido, mas que ele vai despertar. Como é que eu noto essa consciência ainda bem difícil ainda congelada? É quando eu passo por isso que você está falando. Quando eu vou lá em Hilário da Silva, no livro Ação e Reação, quando ele pergunta, um obsessor, a definição do mal. E ele coloca claramente: o mal é o progresso, o mal é a felicidade, o mal é o bem-estar, o mal é tudo de bom, quando eu quero só para mim. E o bem é o oposto, quando eu quero para mim e para todas as pessoas que estão à minha volta, para todas as pessoas da Terra. Então, o despertar da consciência é exatamente isso, em coisas sutis que nós tivemos, que Deus nos deu essa bênção de poder conviver com um homem chamado Chico Xavier, um contemporâneo nosso, da nossa época. Certa feita eles pegaram o Chico num desses sacolões da vida, em Uberaba já, e o Chico comprando tomates. Já ouviu? O Chico pega um tomate bom, maravilhoso, e vai lá e pega um tomate não tão bom, mas amassado, não sei o quê. E essa pessoa fica observando. E pergunta: seu Chico, mas por que o senhor pega um tomate bom e um tomate não tão bom? Aí ele vira para ele: meu filho, naquele jeitão dele, né? Meu filho, se eu pegar todos os tomates bons, vai sobrar só tomate ruim para as outras pessoas. Olha que sutilidade nessa consciência. Pensar na coletividade. Exatamente, né? No despertar da consciência desse homem, que é uma referência, né? Depois do Cristo, nós temos diversas outras referências. Eu falo do Chico, porque o Chico, uma das maiores emoções da minha vida, o dia que eu abracei aquele homem. Uma das maiores emoções, porque é uma referência de despertar de consciência, e que tem que ser o objetivo de cada um de nós. Não precisa ser o objetivo nesse momento. A gente não tem como sair fora desse despertar. A diferença que tem entre esse despertar da nossa consciência é só uma palavrinha, chama time, chama tempo. Só isso, mais nada. Mais nada. Eu posso despertar daqui a 1000 anos, ou daqui 100 anos, ou daqui 10.000 anos. Não tem problema. Nós falamos aqui anteriormente sobre alguns pré-requisitos para que a gente compreenda essa boa nova sob o prisma do Espiritismo. Um desses pré-requisitos é a imortalidade da alma. Se eu não entender e não viver como um ser imortal, eu não vou conseguir acessar essa codificação que foi tão clara para cada um de nós, tanto no Pentateuco kardeciano, quanto nas obras básicas que a gente tem acesso para tudo quanto é lado, né? E é muito interessante, pessoal, que o Espiritismo vem no momento certo, né? O Kardec veio trazer para a gente uma pergunta de 621, onde está escrita a lei de Deus? Se a gente sair na rua e sair perguntando, né? Mesmo aquilo que nós falamos antes, com a queda dos espíritas, né? Pelo último censo. Mas se a gente sair na rua agora e perguntar onde está escrita a lei de Deus, onde que a gente vai ouvir? Hein, Rafael? Onde você acha? Boa noite, Rafael, que acabou de chegar agora, né? O Rafael que é espírita, então ele vai responder o que o Kardec falou para a gente. Se a gente sair perguntando na rua, nós já ouvimos, todos nós aqui trabalhamos com divulgação doutrinária, nós já ouvimos N situações, né? Ou N respostas. Está na Bíblia, né?
tá no livro de não sei Eu acho que quem, se você tá no perguntar, Alcorão, tá não sei o para um quê. evangélico, ele vai falar assim, estava nas tábuas, Exatamente. na Arca da Aliança. Isso. Que eles Cada não- um pensa que- assim, É, cada porque um eles, tem a porque eles sua... estão presos a isso. Nós Sim, estávamos sim. conversando ontem, né, Rafael, a Foi. respeito disso. Que gente, nós estamos aqui criticando a religião de ninguém. Estamos comentando. Com E os certeza. nossos irmãos evangélicos, eles ainda estão muito presos ao Velho Testamento. Eles estão presos muito ao Velho Testamento. Eles veio o advento do Cristo, o advento do amor, e eles estão presos lá atrás. Então, se você perguntar, é capaz de te responder isso. Né, porque nós temos essa consciência, né, que o Kardec trouxe para a gente, que está na nossa... Porque, gente, às vezes porque toda vez que você faz uma coisa errada, a sua consciência te cobra. Não adianta, ninguém consegue errar sem que a sua consciência te cobre. O que é isso? As leis de Deus estão te cobrando. Exatamente. Eu fiz essa pergunta certa vez para um amigo meu que é ateu, né? Eu gosto muito dele, é uma pessoa que eu falo assim, que é mais espírita do que muito espírita. Tanto que ele pensa no bem, na coletividade, mas na mente dele não existe Deus. Ele é muito assim, ciência. E ele me respondeu uma coisa, né? Está na... Como é que ele falou? Na moral da coletividade. Aquilo que a coletividade naquele período vai achar que é certo ou que é errado. Foi a resposta dele. Né? Mas a gente não vê isso, né? Não vê, e o que você falou muito bem, ateu, ou que congrega uma outra doutrina que não seja o espiritismo, essa pessoa vai despertar no momento certo, né? Você falou muito bem, ele é ateu, mas ele é muito mais espírita do que... Muito espírita. E vai por aí, você tem católico que é muito mais espírita do que espírita que está dentro do centro espírita todos os dias. Então, a tarjeta, o rótulo, né, de uma doutrina ou outra, não quer dizer nada. A cada um segundo as suas obras. Não é segundo os seus títulos. Não é segundo a doutrina que você segue. É o que você faz, o que você fala e o que você pensa. Né? O Cristo, quando usou o verbo, né, da traição, né, que é o adultério, quando ele usou o verbo, muita gente vai para o lado do adultério mesmo, né? O adultério personificado num casal, assim. Mas Jesus usou, ele contemporizou aquilo. Nós temos que contextualizar, ou seja, trazer para a nossa época o que o verbo adultério significa naquele momento. Quando ele falou, quando você pensa em adulterar, você já adulterou. Qualquer coisa que eu pensar, aquilo é energia e ele se transforma realmente. E se a gente for olhar, tudo começa onde? No pensamento, né? No pensamento. Se você primeiro pensa para depois falar, para depois agir. Né? Quer dizer, o pensamento é a base de tudo, começa tudo no pensamento. Né? Então, quer dizer, você pensou, você está adulterando. Por mais que você não coloque aquilo para fora, mas você já pensou. Você, de qualquer maneira, você quis aquilo, você trabalhou aquilo na sua mente. Né? E é uma coisa interessante, porque a gente fala que Jesus, ele não pregou para aquela época, ele pregou para hoje, gente. Plantou, né? Ele jogou a semente, parábola do semeador. Ele para hoje, porque se você pega os evangelhos, é tudo que está acontecendo hoje no mundo. Né? Se você pegar, você vai ver que é tudo que está acontecendo aí, ó. Ele já estava pregando para a gente que ele sabia o que ia acontecer. É muito interessante isso. Dentro daquilo que você falou aí, a questão do código divino, né? Numa das belas obras do nosso saudoso Divaldo com a Joana de Ângeles, Momento de Saúde e Consciência. Já no capítulo 11, ele fala conosco o seguinte: o despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, fácil desabrochar dos códigos divinos que jazem germe no ser, em nós. Isso já está em nós. Ele está lá. Não adianta eu falar assim, Rafael não tem consciência. Ele tem consciência. A consciência dele não despertou ainda. Só exemplo, Rafael. Vai faltar ainda. A nossa consciência ainda não despertou. Por isso que nós ainda habitamos, né,
com algumas exceções, eu não vou falar raríssima, porque segundo o último capítulo do livro A Gênese, em que Kardec coloca para a gente, juntamente com os benfeitores espirituais, que nessa nova era vai chegar um momento que, segundo o Chico, já há algum tempo, né, esse período de transição, vai haver o retorno desses espíritos referência que viveram em tempos passados, né? Bezerra de Menezes, São Luís, próprio Kardec, e assim sucessivamente. Nós já estamos Então, começando nessa era, né? Porque você vê, Emmanuel já está aí, né? O Joana de Anjos também vai Joana de chegar. Ângeles, ano que vem, já está aí, já está nascendo, né? O ano que vem ela já está nascendo. nós temos o próprio Papa, né? Francisco, O Papa que saiu agora. veio, São Francisco de Assis, né? Santa Clara vão voltar também, né? E de todos, né? Os 200 escolhidos por Jesus, somente Joana de Ângeles vai voltar ao Brasil, né? Os outros pelo mundo. Então vamos voltar, porque a gente precisa de exemplos, né? Nós precisamos E de mais do exemplos. que nunca, né? Nós estamos no momento, no final de um De período um período de transição, né? extremamente importante para cada um de nós. E a maioria desses 8 bilhões e que nós estamos lá dentro, né? Não terá conquistado uma terra de regenerada. A maioria de nós, se a gente olhar aqui uma média de erraticidade é o tempo que a gente fica no plano espiritual, de 80 a 100 anos, né, segundo os benfeitores, se a gente pensar bem, a maioria de nós não vamos estar aqui na próxima encarnação, porque tanta turbulência que a gente vê, é só você sair na rua e pegar seu carro, você vai ver como é que é a nossa consciência hoje, a situação da nossa consciência. Sim. E a gente fala, esse motorista não tem consciência, né? A gente fala aí, esse motorista é um pobre de espírito. A gente ainda continua fazendo e falando Julgando, isso, né? E julgando. A gente tem uma infinidade de mananciais, né, diversos, trazendo essa boa nova. E desde das criancinhas, né? Fisicamente ou materialmente falando, as crianças, jovens, adolescentes, meia-idade e a terceira idade, né? Nós temos informações para todo mundo, né? Nós vivemos uma era de informações e nunca a gente teve tanta oportunidade de fazer a diferença em nossas vidas e buscar cada vez mais o despertar dessa consciência. Nós temos que entender que a cada minuto, a cada momento, nós temos a oportunidade de estar fazendo bem. A cada momento, né? O Chico tem uma história bastante interessante, uma prática que ele tinha, né? Antes de sair de casa, ele colocava uns trocados no bolso. E aquele trocado era realmente também, né? Ele falava Também isso. pro companheiro que ainda acha que ele está roubando alguém, né? É bem interessante esse lembrete seu, né? Nossos companheiros aí que ainda tem esse hábito, né, de estar achando que está roubando alguém, você vai devolver um dia. Coloca isso na consciência. Nós vamos devolver isso um dia. Tudo aquilo que nós roubamos das pessoas. Não é só coisa material. Quantos de nós, e você colocou muito bem, nós somos ladrões, né? Nós roubamos a paz das pessoas. Roubamos os sonhos. Os sonhos, o sossego das pessoas. Roubamos o dinheiro da pessoa. Se não roubamos hoje, já roubamos um dia, né? Já roubamos um dia. Tem um clichê, né, no Brasil que fala que a ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão já está lá dentro. Exatamente. A ocasião só faz o despertar Ladrão. desse ladrão. Ele desperta o ladrão, mas não despertou a consciência ainda. Porque se tivesse despertado a consciência, essa fase ou essa experiência no latrocínio, né, que é mais do que roubar, né, doutor? É o roubo seguido de morte, já tinha sido transformado pelo despertar da consciência em coisa mais nobre, né? É muito interessante a gente pensar que o despertar da consciência ele passa pelo agradecimento e a satisfação quando nós somos ocupados. E a maioria de nós
tem dificuldade de ocupar as pessoas, não é somente pelo nosso orgulho. Se eu chegar aqui, eu tenho uma imensa dificuldade. Nosso tempo falou, Jorge, eu preciso de R$ 100 emprestado. Nós temos uma dificuldade danada. Não é pelo fato só que o Jorge vai falar, eu não tenho. A dificuldade é de vencer o orgulho, é de vencer a condição de descer. Ninguém perde uma esmola brigando. Por isso que a questão, a dificuldade ou a pobreza ou a humildade material, ela é necessária para que a gente desperte. A consciência ela é despertada no nosso tempo ainda pela dor. Você queria falar, Rafael? Sim, só contar um caso. Você falou da ocasião caso ladrão. Em 2005, eu trabalhava como manobrista numa grife de roupa feminina. E eu ficava do lado de fora, porque as vendedoras eram todas mulheres, as mulheres iam lá para vestir roupa, eu ficava do lado de fora, com um banquinho bonitinho, né, que a dona fez lá, um banco Confortável. Caro, confortável, né, eu ficava sentado lá para chegar um carro, eu manobrava, deixava de frente para sair, pegava as compras, colocava no carro. Um certo dia, cansado do serviço, eu fechava a loja, né, a chave ficava comigo, fechei a loja e tudo, esqueci o banco do lado de fora. Nossa. Ali no centrão de Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, né? Beleza. Fui embora pra casa e tudo. Quando eu cheguei, que eu abri a loja, cadê o banco? E eu lembrei, esqueci o banco, eu perdi o banco. Falei, pronto, vou descontar do meu salário, vai mandar embora, fiquei morrendo de medo, né? Beleza. Passa um pouco, chega um catador de papel pra fazer reciclagem com o banco da caçamba. Ô menino, você esqueceu seu banco aí ontem, eu levei pra você pra ninguém roubar. Ninguém entregou. Gente, Podia ter vendido aquilo. Ou seja, não é a ocasião que fez o ladrão, né? É a consciência. a consciência. Né? Ele sabia que aquilo ali podia causar um mal pra mim, né? Tomar um puxão de orelha. Violento, né? Mas ele fez o quê? Ele fez a prática do bem. E ali a gente tem a nossa lição, né? Eu contei aquilo ali e conto pra todo mundo, né? Essa experiência. Que ainda tem salvação, né? Ainda tem gente honesta no mundo. Sim. E outra coisa, né? 2005. Foi 2005. Qual a chance de você descobrir que foi aquele cara que pegou aquele banco? Naquela época. Hoje, câmera para todo lado e tal. Exatamente. Naquela época, Zero. qual a chance? Nenhuma. Praticamente zero, né? Praticamente zero. O cara foi lá e aproveitou. É o que a gente está falando. As oportunidades aparecem a todo momento. Quando você levanta pela manhã, né? Tem outra frase muito interessante. Quando você passa perto de alguém e essa pessoa não te cumprimenta, e a gente usa aquele clichê antigo, fala assim, parece que você dormiu comigo. Porque a intimidade gera relaxamento. Às vezes você no dia da mulher, você leva uma flor para uma colega de trabalho, não leva uma flor para sua esposa. Então, são umas coisas assim que são coisas simples, mas que mostram, não é mostrar para os outros, é mostrar para você mesmo. Eu estou melhorando. Esse ano eu faço 40 anos de casado. Eu faço coisas hoje que eu penso assim, por que eu não fazia isso antes, há 10 anos atrás? Por que eu não fazia isso há 5 anos atrás? Há 20 anos atrás? Mas pelo conhecimento espírita, é a questão do trabalho, né? O trabalho no bem, ele não tem que fazer bem só para quem está recebendo o bem que você está fazendo. Ele tem que fazer o bem primeiro para você. É para você que ele tem que fazer o bem. Isso é despertar da consciência. Isso é despertar que, independente da condição social, econômica, financeira, independente de qualquer coisa, esse despertar, ele vem com o tempo. A gente estava falando mais cedo aqui sobre algumas questões, né, sociais, e que eu não me preocupo muito. É lógico que você não pode cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu. Porque aí a gente não teria um Nelson Mandela, um Martin Luther King, um Tiradentes, né? Um Aleijadinho, e assim sucessivamente. Mas o dia que eu precisar brigar para impor as minhas ideias, como é que está o despertar da minha consciência? Onde é que fica o despertar? Você colocou muito bem, Jorge, mais cedo, que Jesus, ele não chegou brigando com ninguém. Se você matar uma pessoa hoje, na próxima encarnação alguém vai te matar, ou nessa mesmo
que há uns anos atrás, né? Falando antigamente foi meio esquisito. Há uns anos atrás você falava assim, a justiça de Deus vinha a tartaruga, a cavalo. Hoje vem a jato. É porque o tempo urge, né? O tempo é muito corrido pra gente. Não é só porque as 24 horas são para todo mundo. Mas o tempo nosso nessa terra, ou o tempo nessa condição do mundo de provas e expiações, que se a gente olhar por lado tecnológico, já é um mundo de regeneração, né? Nós temos cirurgias de algumas décadas, no ventre de uma mulher, Sim. cirurgia numa criança no ventre de uma mulher. Nós temos pessoas que, deficiente auditivo, com o chip ele consegue enxergar. Nós temos... Oi? Visual. Desculpa, visual, é isso mesmo. Você fica entusiasmado. Falar do espiritismo é fantástico, né? Você se entusiasma mesmo. Me perdoa. O olho é visual, né? Nós temos, algumas décadas atrás, um homem de 6 milhões de dólares, pegaram um bagaço do Steve Austin, né? Ou Lee Majors, que é o nome do autor. Podemos fazer um homem muito melhor do que esse. A tecnologia. Então nós estamos num mundo de regeneração. Quando a gente pensa no lado tecnológico, a maioria das doenças são curáveis. Nós temos exames aí que falta ver a sua alma. Isso é uma coisa interessante que outro dia... Gente, eu lembro, a gente ia tirar sangue, você lembra? Tinha que puxar com a seringa. Hoje você enfia a agulhazinha, põe nos vidrinhos. E uma coisa que eu achei interessante agora, você vai tomar soro? Gente, antes enfiava aquele negócio dentro da sua veia. Agora não, com o mesmo que tira o sangue de você, colocou ali, vem, liga o soro. Gente, olha como é que a coisa tá. Eu falei com a moça, daqui uns dias, vai você nem tirar sangue, né? Vocês vão só passar um scanner na veia aqui, já vai sair o resultado de tudo, não vai ter nem da picada. E é isso mesmo. E eu tô lendo um livro de Hamed, do coisa do Espírito Santo, esse nome dele agora, me perdoa. E Hamed fala isso. A lei de Talião é para as pessoas que ainda não entenderam a lei de amor que o Cristo trouxe. Você vai, nessa vida, eu usei mal o meu braço, na outra eu vou vir sem o braço, porque eu não entendi. Porque se eu entender a lei de amor, eu posso vir na outra sem um dedo. Se eu estiver ali trabalhando no amor, trabalhando no bem, ajudando-se... Não, gente, a gente tem que parar com esse negócio. Porque na doutrina espírita a gente estava conversando isso, tá muito isso. Porque se você fizer isso, você vai nascer assim. Porque, gente, estão impondo medo nas pessoas, estão esquecendo da lei do amor que o Cristo trouxe. Não é fórmula, né? O amor. Mas isso vai dar isso, né? O amor cobre uma multidão de pecados. O que o Cristo falou, né? A lei de Talião foi necessária? Foi. Porque tinha que ser assim, as pessoas precisavam dela desse jeito. Mas o Cristo já veio para trazer a lei do amor para a pessoa. Não precisa disso, não. Ama. Você vai nascer sem seu braço, não. Você vai nascer sem o dedo. Ou então você vai levar um cortezinho na mão, uns 12 pontinhos e tá pronto. Essa lei de Talião também, desculpa. Essa lei de Talião também foi criada numa época... Você imagina você num deserto com 5 milhões de pessoas, não sei quantas mil pessoas. Precisava andando. Não tinha estrada, né? Não tinha estrada, não. Tinha que fazer o caminho. Tinha que fazer um caminho ainda. Aí a pessoa tem que falar, ó. Cuidado. Mas é engraçado, né? Você fez lembrar o Código de Hammurabi, né? Foi um dos primeiros leis, né? Sim. E a base dele é a lei de Talião, porque até então você me roubava uma galinha, eu ia lá, roubava todas as galinhas e matava toda a sua família. Aí Talião falou, não, eu roubei uma galinha sua, você vai lá e rouba uma galinha minha. Isso que ele veio fazer é o processo evolutivo de melhorias, né? Eu acho que vale a pena esse despertar de consciência, quando o Jorge colocou um negócio muito bacana aqui mais cedo, que os centros espíritas, ele tem que trazer essa boa nova para hoje. O Brasil, num ranking de 20 países, nós hoje estamos em 17º lugar desses 20 países, 17º, que não consegue cumprir a meta mínima de vacinação infantil. Nossa. Nós estamos tendo um retrocesso. Nós estamos em 17º lugar, né? No ranking de 20 países. Nós estamos atrás de países, tecnologicamente falando, muito menos avançados do que nós. Onde que está a nossa consciência? Doenças erradicadas voltando. Estão voltando. Onde é que está o despertar? Mas o espiritismo consegue
dar uma resposta bacana para isso, porque a maioria de nós estamos tendo a última oportunidade aqui. Sim. É com o despertar dessa consciência ainda muito atrasado ainda. A gente não consegue, quando a gente não é, eu não estou tirando da minha cabeça, sabe, pessoal? São companheiros, benfeitores, encarnados e desencarnados que vêm trazer essas informações, que nós já vivemos no mundo de regeneração, no campo tecnológico, mas qual o aproveitamento que nós temos disso? Recentemente, o nosso Congresso Nacional, que é uma representatividade do povo, é só a gente ver a nossa condição social, moral, econômica, a gente vê a representatividade que nós temos 3 poderes, né? É só a gente ver isso, não precisa ir muito longe. 200 e poucos milhões de brasileiros estamos lá sendo representados por quase 70 mil políticos que têm distribuído por esses 5 mil e tantos municípios aí, né? O que a gente está fazendo? A gente tem que aproveitar tudo isso e fazer com que o despertar da consciência ele fica mais leve e fica mais suave. Nós temos um celular que ele é muito mais importante em diversos casos do que um carro na garagem. Muito mais importante. O que a gente está fazendo com esse bichinho? Tem gente que fala que isso aqui é do capeta, que é do demônio. Eu já ouvi pessoas bem constituídas falando que o celular é coisa do demônio, que ele não usa celular. Eu já ouvi uns anos atrás com televisão, a mesma coisa. E a gente esquece que a gente tem, antigamente, um seletor, né? Tap, 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 você mudava. Agora Viu a sonoplastia? Tap, tap, tap. Hoje não, você tem um controle remoto extremamente suave, sem barulho, e que você muda. Televisão tem coisas belíssimas, mas tem muita coisa também, que celular é a mesma coisa. Onde é que está esse despertar da consciência? Onde que está? Só falta 4, né? Só uma palhinha aqui, pessoal, com relação ao livro Libertação, né? Está no capítulo 18, palavras de uma benfeitora chamada Matilde, logo depois que ela vai fazer uma pré-eleção com um pessoal que veio pedir ajuda, né? E dentre eles tinha um espírito que era assassino, né? Duplamente assassino. E ele estava ali com uma condição assim, extremamente decepcionado, porque ele achava que quando ele chegasse na condição que ele estava de espírito desencarnado, que ele ia ver as pessoas que ele assassinou, né? Ali cobrando dele, e crucificando e fazendo ele sofrer. O que ele percebeu? Que esses assassinos, esses assassinados, né, Rafael? Esses assassinados, nem bola deu para ele, que eles estavam anos-luz na frente dele, ou seja, tipo assim, ó, fica aí com sua culpa, que nós estamos, ó, e que Deus te abençoe, e acabou. Aí ela fala assim, a Matilde fala, há um tribunal invisível em nossa consciência. Inutilmente eu procuro fugir das dificuldades que desprezei as obrigações a respeito do próximo. Então, eu não preciso desencarnar para que essa consciência desperta em mim. Porque quando eu desencarnar, eu vou levar a mesma condição congelada de consciência que eu tenho hoje. Eu não preciso despertar. Eu não preciso ver o meu crime. Eu não preciso ver a falha que eu tive no passado. Eu tenho que lembrar, conforme o Cristo colocou muito bem com diversas pessoas, inclusive Pedro, não só o amor cobre a multidão de pecados, mas o Cristo foi categórico quando ele falou que nós somos muito mais fracos e ignorantes, no sentido de falta de conhecimento, do que realmente cruéis. Nós temos uma minoria de pessoas cruéis no nosso meio, mas nós temos pessoas que fazem coisas, né, lindas e coisas horrorosas também. Mas a maioria de nós que fazemos coisas belíssimas e coisas horrorosas, fazemos pela ignorância ou pela fraqueza, né? Não é porque a gente é cruel, mas esse despertar ele vai acontecer. Mais dia, menos dia. Mais milênio, menos milênio, ele vai acontecer, né? Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre.
aí nos faz lembrar, isso também está no livro Libertação, é um comentário da Matilde, nos faz lembrar da nossa criação, imagem e semelhança divina, ou seja, nós temos um gene desse Pai dentro de cada um de nós, e foi criado, assim que nós somos criados, foi pincelado lá dentro de nós, conforme o Silas lá falou muito bem. Esse tesouro, ele está dentro de nós, através das nossas experiências diversas, né? É que a gente vai fazer com que isso desabroche, ou que essa luz que nós temos dentro de nós realmente possa não só nos iluminar, conforme o Chico falava, né? Ele falou, o Chico, você tem muita luz. O que ele falava? Você se lembra? Não, eu só sou um sapo carregando uma vela em cima. Está sendo iluminado e está iluminando as outras pessoas. O despertar da consciência acaba, né? Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Queria agradecer aqui a Frane pelas explicações, a participação da Ana, a participação aqui do Rafael, né? Eu não, no princípio do programa, não falei, porque o Rafael, nós começamos o programa, ele chegou para participar com a gente. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.